Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus, ele, o endemoniado, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai dele. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Então Jesus entrou de novo na barca. O homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora, começou a pregar na Decápole tudo o que o Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida irmã Luísa, amados irmãos e irmãs presentes aqui na nossa sede da TV Século XXI, você que nos acompanha na sua casa, que alegria para nós recebermos nesta manhã de segunda-feira a palavra que nós acabamos de ouvir. Quando nesta semana, a quarta semana do tempo comum, Jesus vem dar a cada um de nós a receita da felicidade. Quem de nós não quer ser feliz, irmãos? Quem de nós não deseja a realização humana, a realização material, a realização espiritual?
todos nós desejamos ser felizes. E hoje, Jesus vai dizer para nós, por meio do evangelho que ouvimos, que tudo aquilo que Deus faz é para a nossa felicidade. E tudo aquilo que Deus permite acontecer na nossa vida também é para a nossa felicidade. Por isso, hoje a liturgia da palavra vai nos recordar algo importante que nós ouvimos ontem, na liturgia do domingo, as bem-aventuranças. O segredo para sermos felizes, queridos irmãos e irmãs, é na alegria ou na tristeza, na vitória ou na derrota, nós acreditarmos que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Porque a verdadeira felicidade só Jesus pode nos dar. Você pode buscar a felicidade onde você quiser. Pode buscar a felicidade no matrimônio, pode buscar a felicidade no trabalho, pode buscar a felicidade nos estudos, na capacitação humana, mas saiba, a felicidade que você procura, só Jesus pode te dar. Como nós ouvimos hoje a primeira leitura da carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus vai dar um ensinamento precioso para aquela comunidade cristã que estava se formando. Diante dos problemas, diante das dificuldades que eles viviam, diante das perseguições que eles estavam enfrentando, o autor da carta aos Hebreus vai recordar que muitos homens, pelo poder e a graça de Deus, alcançaram a vitória. Ele nos lembra que os juízes, que os reis, que os profetas foram vitoriosos. Por quê? Porque eles acreditaram no poder de Deus. Eu pergunto para você que nos acompanha na sua casa, você que está aqui na nossa capela, você tem buscado a vitória e a força em Deus? Porque muitas vezes nós até queremos a vitória, até queremos a força, e buscamos esta vitória e esta força como? Com as nossas capacidades. Sou eu que faço, Padre. Eu não preciso de Deus. Pode ver o mundo de hoje, um mundo em que a ideologia atual é arrancar Deus do coração dos homens. A filosofia moderna é arrancar Deus do coração do homem. Tem filósofos que até dizem que Deus está morto. E nós cristãos sabemos que o Deus que nós acreditamos, de fato, ele morreu. E morreu numa cruz. Mas ele não parou na cruz. Ele não parou lá no madeiro, na árvore da vida. Mas ele ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter a vitória. Romanos 8:32 vai dizer: nós, em Cristo, somos mais que vencedores. O autor da carta aos Hebreus também vai lembrar, queridos irmãos e irmãs, que assim os juízes, reis, como os profetas alcançaram a vitória pela fé, Deus também permitiu que por meio do sofrimento, por meio da morte, por meio da dor, muitos homens do Antigo Testamento também foram vitoriosos. Por meio do martírio, lembra a mãe dos 7 filhos macabeus? Pela fé, no sofrimento, na morte, ela foi vitoriosa pelo seu testemunho. Quantos homens, entregando a vida por amor a Deus, se tornaram vitoriosos? Porque tudo que Deus faz é para o nosso bem. Seja por meio da vitória, seja por meio do sofrimento. Hoje nós vemos no Evangelho Jesus curando, libertando, salvando um homem que era possuído por um espírito impuro. Este homem, vai dizer a palavra, andava pelos túmulos, andava pelos cemitérios. Por quê? Porque naquele lugar era o único lugar em que as pessoas não se aproximavam. E muitas vezes nós pensamos que essas pessoas que são
contaminadas por realidades espirituais, elas não precisam do nosso olhar de misericórdia. Quantas pessoas doentes, de modo especial no dia de hoje, quantas pessoas atormentadas pela depressão, pela síndrome do pânico, pela ansiedade, pela angústia. Quantas pessoas precisam da nossa ajuda, mas o que nós fazemos? Nós colocamos elas de lado, descartamos estas pessoas. Hoje, este homem possuído por um espírito impuro foi ao encontro de Jesus, porque algo que nós precisamos saber: muitas vezes nós não acreditamos que Jesus é Deus. Nós que somos batizados, que participamos da missa, que comungamos, muitas vezes nós não acreditamos neste Deus presente no nosso meio, na pessoa de Jesus. Mas os demônios sabem quem é Jesus. E por isso, aquele homem possuído pelo espírito impuro vai dizer: o que queres de nós, filho de Deus? O que queres de nós? Veio para nos atormentar? E Jesus não diz nada àquele homem possuído, porque Deus não quer o testemunho de fé do inimigo. Deus quer que nós, filhos amados de Deus, possamos declarar: sim, nós cremos que tu és o Filho de Deus. Logo depois, o espírito impuro pede para que Jesus os mande para a manada de porcos. Para quê? Para que aquele homem pudesse ter novamente a sua dignidade de filhos recobrada. E Jesus permite. A palavra vai dizer que Jesus permitiu que aquele homem fosse liberto com os porcos sendo colocados, os espíritos sendo colocados nos porcos. Para nós entendermos que Deus, ou Ele faz tudo para o nosso bem, ou Ele permite que algumas coisas aconteçam para o nosso bem. Jesus permitiu que aquele homem fosse liberto com os espíritos mandados pelos porcos. Os porcos se lançaram no abismo, que é a imagem do inferno, que é a imagem do lugar onde habitam os espíritos impuros. E logo depois, aquele homem, recobrado a sua dignidade, recobrado a sua sã consciência, ele vai pedir para seguir Jesus. E o que Jesus diz? Jesus fala para ele: vai para a tua casa e conta para os teus tudo aquilo que Deus fez em seu favor. Porque tudo aquilo que Deus faz é para o nosso bem, é para a nossa felicidade. Como nós hoje, alimentados por esta palavra, precisamos testemunhar a nossa fé nos lugares onde nós habitamos. No nosso trabalho, no círculo de amizades, na faculdade, na escola, mas principalmente no seio da nossa família. A exemplo deste homem, Jesus vai dizer: vai na tua casa, vai entre os teus e testemunha tudo aquilo que Deus fez em teu favor, por meio da fé que hoje eu coloco no teu coração. Queridos filhos, que nós possamos neste dia, iluminados por esta palavra, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, tomar posse da felicidade que Deus nos dá, acreditando, seja pela vitória, seja pelo sofrimento, Deus, Ele permite tudo para a nossa verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.